Olá, galerinha, tudo bem? Todo mundo cumprindo direitinho, né, esse período de quarentena em que a gente tem que ficar em casa, né, como uma medida protetiva. Mas assim mesmo, né, a gente tem a questão do conhecimento que precisa, né, ser construído. E hoje a gente vem falar um pouquinho sobre o sistema BO e o fator RH, que foi um dos assuntos que a gente já trabalhou em sala, né, com a turma de 8º ano, e que agora a gente, né, vai fazer uma pequena revisão, né, de um modo geral. Então, o que é que a gente precisa saber dentro desse sistema BO e desse fator RH? Né, o sistema BO é aquele que trabalha com os 4 tipos sanguíneos. Né? Então, eu tenho sangue do tipo A, né, eu tenho sangue do tipo B, eu tenho sangue do tipo AB e tenho do tipo O. Mas o que é que diferencia um sangue do outro? Né? Eis a questão. Esse fator de diferenciação ele é feito através dos antígenos, né, ou aglutinogênios, tá? São esses antígenos que são aderidos a essa hemácia, né, a membrana dessa hemácia, que vai diferenciar um tipo sanguíneo do outro. Tá? Então, quando eu tenho na hemácia apenas antígenos do tipo A, isso significa que o meu tipo sanguíneo vai ser do tipo A. Né? Assim como se eu tiver antígenos do tipo B, as minhas hemácias vão ser, né, constituir o tipo sanguíneo B. E aí, quando eu tenho os dois, né, que são os dois antígenos que a gente tem, o A e o B, simultaneamente, né, agindo simultaneamente, eu vou ter o sangue do tipo AB. E quando eu tenho a ausência, né, desse antígeno nas minhas hemácias, eu tenho sangue do tipo O. Tá? E aí, de contrapartida, né, esses antígenos que são células de reconhecimento, né, tanto que faz com que a gente reconheça um tipo sanguíneo do outro, a gente tem também os anticorpos, né, que são células de defesa, ou as aglutininas, né? E essas aglutininas, eles são aqueles fatores que vão reconhecer, né, as células diferentes que vão aderir a esse organismo. Né? Então, são células que vão reconhecer organismos invasores. Tá? Então, esses anticorpos, eles são produzidos conforme o tipo sanguíneo. Tá? Então, se eu tenho sangue do tipo A, eu não vou produzir anticorpos, ou seja, células que vão combater, né, esse antígeno A. Eu vou produzir o quê? Células, né, anticorpos do tipo B, que vão, de contrapartida, né, atacar invasores do antígeno B. Assim, quando eu tenho as hemácias, né, constituindo de antígenos do tipo B, eu vou produzir anticorpos do tipo A. Quando eu tenho, né, a união dos dois antígenos, tanto o antígeno A quanto o antígeno B, participando dessa mesma junção, eu não vou ter a presença de anticorpos. Por quê? Se eu tiver anticorpos, né, anti-A ou anticorpo anti-B, ele vai reconhecer essas células como células invasoras, ou seja, as próprias células desse organismo vão ser reconhecidas como invasoras. E elas vão ser o quê? Atacadas, né? Possivelmente destruídas. E isso vai ocasionar uma reação negativa para esse organismo. Tá? Então, por isso a ausência de anticorpos diante desse cenário. Tá? E dentro do tipo sanguíneo O, a gente tem a presença tanto de anti-A quanto de anti-B. Né? Já vista que ele não tem os antígenos. Então, qualquer célula que vier, né, aderido ao antígeno A, ao antígeno B, vão ser células, né, células que vão ser contidas como células invasoras, ok? Então, partindo dessa proposta, a gente vem sobre aquilo, então quem é que pode doar, quem é que pode receber, né, quem doa para quem? E aí é o que a gente tem aqui nesse esqueminha, tá? Então, aqui a gente tem o quê? O O, né, os 4 tipos sanguíneos, e a gente tem, né, 2 que são de extrema importância. Um por se comportar como receptor universal, que é quem? O indivíduo AB, e a gente tem um que se comporta como doador universal, que é o indivíduo O, tá? Dentro desse parâmetro, tá? Cada tipo sanguíneo doa para si próprio, ou seja, o A pode doar para o A, o B para o B, tá? Que é isso que a gente vê aqui nesse pequeno esquema. Dentro desse processo de doador, por que o A é doador universal? Né? A gente viu lá que ele não tem o quê? Antígenos aderidos às suas hemácias, né? E aí ele pode o quê? Ser doado para qualquer tipo sanguíneo, né? Qualquer desses 3 tipos sanguíneos
que aí ele não vai ser reconhecido como célula invasora, né? E aí o receptor universal, aquele que pode receber de os outros 3 tipos. Por que que ele vai ser um receptor? Né? Então ele tem um antígeno A, ele tem um antígeno B, tá? E aí ele não produz anticorpos, ou seja, ele não vai atacar essas células que vão ser inseridas nesse organismo, tá? E é por isso então que ele pode receber. Então ele não tem aqueles soldadinhos de defesa contra o anti-A ou contra o anti-B. Então ele pode, né, acabar recebendo desses outros 3 tipos sanguíneos, ok? E aí a gente chega dentro do padrão que é o fator RH. O que seria esse fator RH? Tá? É uma outra substância que também vai estar, né, agindo em conjunto com as hemácias, tá? E aí a sua presença, né, denominada de positivo, ou seja, esse organismo tem o fator RH, né, junto às suas hemácias. E negativo, quando esse indivíduo não tem o fator RH. Tá? Então a ausência é constituída pelo sinal de negativo. Tá? Então isso é aquela característica que eu sou AB positivo, ou seja, eu tenho fator RH, eu sou O negativo, então eu tenho ausência, né, tanto de anti-A quanto de anti-B, quanto do fator RH. Tá? Então, de contrapartida, tá, o indivíduo positivo ele pode receber tanto de positivo quanto de negativo, que é o que a gente vai ver mais à frente. Tá? E o indivíduo que é negativo, logo ele vai produzir o quê? Anticorpos que são contra esse fator, né, esse fator RH, e ele não vai poder receber de esse fator positivo, né, de indivíduos que tenham o RH positivo. Então, ele só vai receber de negativo. Tá? Então, juntando essas duas denominações, né, sistema BO e fator RH, a gente tem o que a gente esquematiza aqui nessa tabelinha. Tá? Então, juntando os dois, a gente viu que lá no sistema ABO, o O se comporta como doador universal, tá? Mas aí, seguindo, juntando com o fator RH, a gente vê que já não é mais o O positivo e negativo que vão se comportar. A gente já tem só o quê? O O negativo, então aqui em cima a gente tem quem? Os doadores, tá? Então aqui a linha dos doadores. E aqui do lado a gente tem quem? Os receptores, tá? Então o O, aqui como doador, ele vai poder doar para todos os indivíduos, tá? Tanto positivo quanto negativo. Então ele vai acabar ainda doando para todo mundo, seja ele positivo ou negativo. Mas já o O positivo, ele já não vai poder doar para quem? Para os negativos, né? Por que ele não vai poder doar para os negativos? Ele doa para os outros tipos sanguíneos, porém ele não pode doar para quem é negativo. Haja vista que devido a essa substância, né, quem é negativo não tem a presença dessa substância e vai produzir o quê? Anticorpos, né? Vai produzir células de defesa contra essa substância, então ele não vai poder doar, tá? E aqui embaixo, né, na última a gente vê quem? O AB positivo, né, que vai acabar o quê? Recebendo de todos, então ele ainda se comporta como receptor universal, tá? Então, diante desse quadro de sistema BO e fator RH, a gente já tem agora, mudando um pouquinho essa configuração, o O negativo como doador universal e o AB positivo como receptor universal, tá? Então é eles que vão poder doar, né, tanto para positivo quanto negativo. Tá? E aí a gente tem as outras denominações. Então, os negativos, tá, só podem doar para quem? Os negativos e positivos, tá? Seguindo aquela linha da questão sanguínea, né? Então, se é A, vai doar para A positivo e para A negativo, né? E se for também para o sistema AB, já que também tem os antígenos A aderidos, tá? Agora, levando em consideração aqui, vamos levar em consideração esse B positivo, bem aqui. Quem é que vai poder, né? Quem é que vai poder receber esse tipo sanguíneo do B positivo? Então, o B positivo, ele só vai poder doar para quem? Para o B positivo e para o AB positivo. Por quê? Porque ele vai ter aqui no B o antígeno B também, que são, né, conhecidos como iguais, e por possuir o fator também RH. Ele não vai poder doar para o negativo, porque senão ele vai ser basicamente atacado, tá? Então ele não vai poder doar. E aí também
pro AB, porque ele vai ter o antígeno AB aderido, tá ok? Então aí a gente tem as outras configurações. Então o AB, né, por ser positivo aqui também, ele só vai poder doar para o AB positivo. E aí, né, a gente deixa aquele pequeno lembrete, né, doe sangue, doe vida. Então a gente vê que, né, ainda durante essa pandemia, os hemófilos ainda estão, né, com a questão sanguínea muito baixa, porque existe aquela ideologia de que eu não posso doar, tá? Mas aí, gente, isso não é uma infecção, tá? O coronavírus não é uma forma de transmissão do coronavírus, a questão de doação sanguínea. Então, pelo contrário, existem pessoas que estão precisando desse sangue, tá? E os bancos estão em queda, né? Os bancos de sangue estão em queda. Então, se você puder doar, né, se tiver alguém da família que possa doar, que esteja bem de saúde dentro dos padrões de doação, né, vai dar essa força, né, vai ajudar a salvar vidas, tá? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.